E aí? O que que você disse pro Lucas no final das contas? Eu espero que essa aula te ajude a entender um pouco melhor de como você pode estruturar a sua estratégia, né, de forma que o seu texto vai conseguir levar o teu cliente de um estado de fracasso no momento até um estágio de sucesso na outra ponta. Porque quando a gente faz essa jornada do fracasso para o sucesso com o cliente, né? Ninguém quer se sentir numa situação de fracasso, né? As compras acontecem, né? O consumo acontece porque nós temos necessidades e desejos que precisam ser satisfeitos. A gente vai falar um pouco mais sobre os desejos humanos na próxima aula, mas a ideia aqui é que um texto persuasivo, né, que tem como intuito o consumo, ele leva a pessoa de um estado atual de fracasso para um estado atual de sucesso. Se você conseguir estabelecer essa ponte, você vai gerar no seu cliente a ânsia por satisfazer a sua necessidade. Então aquela pessoa ela vai querer naturalmente comprar a sua ideia. Então nos primeiros parágrafos, né, como que você faz? Então como você faz para traçar essa linha entre fracasso e sucesso no seu texto? De início, você vai começar apresentando aquele assunto, né? Claro, vai dar uma breve introdução. Depois você vai apresentar o problema para a pessoa. A pessoa ela vai precisar se sentir imersa numa situação desconfortável enquanto ela começa a ler o seu texto, né? Então você vai é, realmente fazer com que ele se sinta imerso dentro do problema. Você vai falar sobre como que o seu cliente se sente. Lembra daquela pergunta? Entender lá no público-alvo como é que a pessoa se sente? Então, ela é fundamental para que você possa trazer aqui, explicitar esses sentimentos, fazer com que ela lembre como que esse problema atinge ela, como que ele se sente diante dessa necessidade que ele precisa suprir. Uma vez que ele estiver imerso no problema, que ele estiver com esses sentimentos, que ele se lembra de como que ele está, você introduz o estado de fracasso, que é simplesmente falar o que é que vai acontecer se essa pessoa ela continuar assim. O Lucas, por exemplo, se ele continuar com os cabelos caindo e não tomar uma atitude em relação a isso, ele provavelmente vai continuar ansioso, deprimido, não vai ir para as festas que ele tanto gosta, vai perder parte da juventude dele, com um problema que poderia ser resolvido caso ele adotasse a sua solução. Então, esse seria um investimento vantajoso para o Lucas, certo? Então, você precisa fazer com que ele se sinta imerso na realidade do problema dele, lembra de quais são é, os sentimentos que ele tem em relação a isso, e aí você pinta um futuro de desgraça onde ele continua imerso nessa situação, né, onde ele não tomou uma atitude em relação a isso, como é que seria o futuro dele nesse caso. Então você vai apresentar a solução. O seu problema ele tem uma solução, né? Eu estou aqui ofertando a solução para o seu problema. Eu já sei isso de antemão, né? Esse é o objetivo do meu texto. Fazer com que você que tem um problema compre um produto meu que resolve o seu problema, certo? Quando você apresentar a solução e pintar um futuro melhor, que é o futuro com essa solução, então, no caso do Lucas, se ele decidir, se ele optar por comprar aquele seu produto, aquela sua solução, ele vai se sentir muito melhor, ele vai ficar feliz, ele vai para as festas, ele vai aproveitar a vida, ele vai encontrar alguém que realmente esteja com ele, as inseguranças dele vão ser resolvidas. Olha só o estado de segurança que você traz agora para o Lucas, o estado de esperança em que você coloca ele. Se isso for bem executado, é claro que o Lucas vai querer comprar a sua solução. É claro que ele vai querer consumir o seu serviço, o seu produto e resolver esse problema que é uma necessidade dele, é necessidade básica por amor, pertencimento, autoestima, como a gente vai ver
na nossa próxima aula quais são as necessidades humanas ou os desejos humanos. Vejo você lá.